Agora a pergunta para o doutor Ferreirinha. O senhor foi juiz aqui por muito tempo e nessas ocasiões o senhor teve conhecimento de fraudes eleitorais e o que foi possível para fazer com que evitasse ou para responsabilizar os culpados, doutor? Agenor, em toda eleição surgem denúncias de toda a ordem. A apuração de denúncia a respeito de irregularidades eleitorais, ela é muito lenta, porque você tem que obedecer muitos prazos, você tem que conferir aos acusados uma ampla defesa que a Constituição garanta a todos eles, e esses processos, eles retardam muito. Para você ter ideia, a história do mensalão, que já tem tantos anos aí, nunca foi resolvida. Está lá no Supremo Tribunal Federal, que é um colégio de 11 ministros, para julgar esse processo. Nós temos ações de improbidade, ações contra mandato eletivo, impugnação à diplomação de candidatos por irregularidades nas eleições e que estão ainda sendo julgadas. De forma que é um processo lento, não se resolve de um dia para outro, porque as leis têm que ser respeitadas, mas os processos continuam pendentes de julgamento, pendentes de avaliação, e no momento certo, quando eles estiverem maduros, estiverem instruídos, quando todos tiverem tido a oportunidade de se defender, eles vão ser julgados sem dúvida alguma. Agora nós sabemos da triste realidade que Riachão vive nesse período político, não só Riachão, mas também outros municípios, mas vamos focar aqui a nossa cidade, que é a questão da compra de voto e também de um tipo de política que não condiz com a lei eleitoral. O senhor, enquanto conhecedor da lei, magistrado aposentado e agora vai entrar para a pré-candidatura, como o senhor pretende atuar nesse sentido? Vai ser mais fácil fiscalizar por conhecer a lei os seus adversários políticos? Agenor, olha, uma das coisas mais difíceis no processo eleitoral é você detectar o abuso do poder econômico, porque ele é feito às escondidas, na calada da noite. As pessoas vão fazer as ofertas e tentar os eleitores de qualquer sorte. Eu tenho dito o seguinte: eleitor não é mercadoria. O eleitor não pode ser olhado como um saco de cimento, como um bujão, como uma bicicleta, como um rolo de arame. Não pode ser olhado dessa forma. O eleitor é o cidadão que merece respeito. E eu tenho dito que aquele candidato que compra o voto, que oferece vantagem a qualquer eleitor para obter o voto, esse não merece o respeito de ninguém. Eu tenho dito que quem comete o crime é quem oferece, porque às vezes ele está mexendo com a necessidade das pessoas. Tem gente que necessita, que precisa até daquela oferta, mas quem comete o crime é aquele que está oferecendo. Então, esse candidato não merece respeito de ninguém. Esse merece o desprezo. E eu tenho ido mais além. Se alguém receber uma oferta de alguma vantagem para votar em determinado candidato, receba o dinheiro e vote contra. Porque a consciência das pessoas não se compra, isso não tem preço. Eu sempre combati isso a vida inteira. E o eleitor tem que ter a consciência de que, se ele tiver que dizer, não puder dizer o não, que ele diga o sim. Se ele estiver sendo coagido a dizer o sim, que ele diga o sim. Mas na hora do voto, na hora que ele estiver solitariamente dentro da cabine, em frente à urna, ele é uma pessoa livre. Ele é um homem com liberdade plena. E nesse momento, ele deve ter a consciência de quem quer sujar as mãos quando chega na prefeitura, porque quem gasta o seu dinheiro, quem investe seu patrimônio, que fica comprando voto e oferecendo vantagem a todos os eleitores, ele está mandando um recado muito claro para a comunidade. Qual é o recado? Eu vou tirar isso depois. Eu vou sujar minhas mãos depois. Esse é o recado que o candidato que compra o voto está dando. Então as pessoas têm que ficar atentas, têm que ficar alertas para isso, têm que ficar antenadas com essas propostas. Não se deve deixar seduzir por essas propostas de dinheiro para a compra do voto, porque o cidadão é livre e consciência não se vende. O voto não tem preço, o voto tem consequência, e isso é a imagem que nós devemos ter do voto, da cidadania. Cidadania plena significa não vender o seu voto, valorizar o seu voto, para depois não ficar arrependido pelo que fez. É verdade. Agora, Matheus Martins, com a presença do Dr. Ferreirinha no cenário político,
ele, conhecedor da lei, sabe o que é certo e o que é errado no parâmetro eleitoral. Isso pode intimidar alguns candidatos que pretendem ou que pretendiam fazer o jogo sujo? Eu não acredito, não. Quem faz jogo sujo independente de qualquer coisa. Agora, a gente faz o jogo limpo. Isso para mim que é muito tranquilo, viu, Agenor? E ele, como conhecedor da lei, às vezes a gente precisa, vamos fazer isso ali. Não pode. Não pode. Ele tem dito isso e tem mostrado pra gente também um outro viés de sociedade. Mas isso conscientiza o grupo do PT, eu digo a oposição. A oposição, né? Quem faz o jogo sujo, faz o jogo sujo. Independente quem esteja do outro lado. Independente. Fiscalizando. Independente. Porque na hora do embate, um vai fiscalizar o outro. Qualquer brecha, o outro vai estar lá para tentar fotografar, tentar levar à justiça e punir aqueles culpados. A gente vai estar de olho nisso, tenho certeza, e a gente vai para cima para poder tentar fazer com que a eleição seja limpa, para que a gente tenha uma administração limpa, né? Tudo começa na eleição. Então, a gente vai lutar por isso, é a nossa prática política, a prática política do partido. O Diretório de Riachão sempre cumpriu isso muito bem, né? E a moralidade pública sempre foi uma bandeira do PT em Riachão. E a gente vai buscar isso também. Agora, não sei se eles vão se intimidar, não, porque, em verdade, Agenor, o pessoal que compra voto é porque eles não têm conteúdo para discutir projeto. Quem compra voto, eles não têm capacidade de sentar numa mesa para debater com a sociedade, para construir a sociedade que o povo deseja. Então, eles fazem isso porque é o vazio deles. Eles não têm algo a oferecer, a não ser a vantagem imediata. Agora, ciente, claro, é o que todo mundo sabe, que quem está ali comprando o voto, quem está ali oferecendo a vantagem imediata, no longo prazo o retorno só é para ele, para o próprio político, não é para o povo, não é para a sociedade. Agora, eu costumo também tentar conscientizar o eleitor que procura o candidato para oferecer o próprio voto, e aí também é a oferta, né? Oferecendo sua consciência, o seu voto em troca de vantagens. Agora, 10h28, eu sou até a favor que a política é um jogo, agora um jogo que tem que se jogar de forma limpa, claro, né, e coerente. 10h28, vamos ao intervalo, 2 minutos apenas, para tomar uma água. Daqui a pouco estaremos de volta, papeando com os integrantes do PT. Política. Sheila Carla. 10h31, obrigado a todos pela audiência, hein? A Vívia Tamarindo participando conosco aqui no Facebook, a Lana Adriele está lá em Itabuna também, o Bruno Elton Carneiro, obrigado, Bruno, pelas informações que passou sobre a ponte do Rio Bambu, aí na estrada que liga Riachão a Exu, que desabou ontem à noite, hein? Então, atenção, hein? A prefeitura já está trabalhando para fazer um desvio e aí não prejudicar os moradores de Vila Guimarães, de Baixa da Areia e desses povoados que ficam próximo a Exu. Agora 10h32, falando em Exu, hein? Segunda-feira estaremos aí, hein? A partir das 9 horas, as eleições indiretas de Exu, que está causando a maior polêmica, e nós estaremos acompanhando passo a passo essas eleições indiretas na Câmara de Vereadores de Exu. Doutor Ferrinha, complementando aquela questão da compra de voto que o Matheus Martins estava falando, de que nós estávamos debatendo, pode completar aí o raciocínio. O Agenor, a comunidade, a sociedade gosta de referência, gosta de testemunho. A partir do momento que você dá o testemunho de repudiar essas atitudes de compra de voto, o eleitor começa a observar todos esses candidatos. E ele, como sabe que nós não temos nenhuma inclinação para esse tipo de ação, uma prática que eu sempre condenei, essa prática do abuso do poder econômico, da compra de voto, o eleitor vai ficar antenado e ele vai saber que se um candidato faz isso apenas para obter o apoio ao nome dele e isso não deixa compromisso nenhum para o candidato, porque o candidato não fica com compromisso. Se ele compra o voto, qual é o compromisso que ele tem com o eleitor? Absolutamente nenhum. Eu já ouvi candidatos, candidatos que foram eleitos depois e dizer: eu não te devo nada, porque eu comprei teu voto, não tenho resposta nenhuma para lhe dar, não devo compromisso a você, não devo satisfação a você. Mas o eleitor, quando começar a perceber que entre os disputantes ao pleito tem alguém que se respeita, que respeita a comunidade, que não se submete a esse tipo de ação, de procedimento, ele vai ver que aquilo é uma referência. E aquela referência vai se refletir na gestão.
e refletindo na gestão, isso vai trazer benefícios para a própria comunidade como um todo. Geila. Pergunta agora para o Matheus Martins. Matheus, você não considera que desistiu muito rápido da sua pré-candidatura? Não, considero não. Considero que desisti na hora certa. Na Revolução Soviética, Lenin disse assim: é necessário dar um passo atrás para dar 2 à frente. Eu estarei dando um passo atrás e o projeto do PT vai estar dando 2 passos à frente. O que está em jogo é o projeto. O que está em jogo não é... Eu nunca tive um projeto pessoal de ser candidato a prefeito. Quando o partido optou por meu nome, e eu me lembro muito bem da fala de Raimundo, na hora que ele desistiu, o Raimundão disse assim: Matheus hoje eu estou abrindo mão da minha candidatura porque Matheus hoje ele tem uma articulação, uma legitimidade interna e externa maior que o meu nome. É preciso que eu abra mão para que ele possa se fortalecer e fortalecer o partido. Então, quando ele disse aquilo, ele deu uma lição. Ele disse: olha, diferente do que dizem, ninguém aqui é dono de nada. O que está em jogo é um projeto. E o que está em jogo aqui não é meu nome. Quando a gente colocou o nome para a sociedade foi porque, naquele momento, o partido avaliou que a estratégia de crescimento do nosso partido e de adquirir uma maior legitimidade social em Riachão era através do meu nome, era a minha militância, que ia a minha referência. Então, chegamos até esse ponto. Sabe aquela brincadeira, Geila, que você corre, chega no meio, o objetivo é chegar num lugar, mas antes daquele lugar tem uma pessoa que você bate na mão e a pessoa corre. Então, Raimundão, o partido correu, bateu na minha mão, né? E eu corri, agora estou batendo na mão de Ferreira e ele vai, com certeza, tocar para frente e a gente vai sair com a vitória desse processo. No pleito passado você ficou como suplente e agora pretende também lançar a candidatura como vereador? Tudo lá a gente discute no partido. É possível que sim, é possível, né? É possível. Muita gente quer que eu saia, portanto, como candidato a vereador. Outras pessoas avaliam que não, que é legal que eu apoie as candidaturas e que ajude na articulação da campanha da majoritária, que é a candidatura de Ferreirinha. Então tudo isso será discutido no partido e eu estou aí para poder atender aos anseios da nossa base e da nossa militância também. Agora uma pergunta para a Mara, conhecida Mara do PT. Mara, o PT tem uma fama de ter dentro do partido várias tendências, né? Várias vertentes, cada um com pensamento. Alguns falam até de facções, eu acho uma palavra muito pesada para isso, mas vocês têm um nome, né, específico, né, lá dentro? Tendência, correntes, correntes, várias correntes, pronto. Exato. Aqui em Riachão, existem essas correntes ou o PT de Riachão, pelo fato de ser ainda um grupo pequeno, mas que tem um mesmo pensamento? Agenor, é bem lembrado, né, essa questão, porque às vezes as pessoas que estão fora do partido acabam interpretando de outra forma que existe divergência ou que o filiado A ou B é inimigo e tem uma disputa, né? O partido, desde a sua história, né, desde os anos 80, que ele tem as suas correntes, porque independente, ao contrário dos outros partidos, que você tem que seguir aquilo, as pessoas têm liberdade, têm autonomia internamente para discordar, né, contrapor com alguém que tem um pensamento diferenciado. Mas isso não gera conflito? Não gera conflito, muito pelo contrário. Quando o que está em discussão é um projeto maior, existe uma discordância pela questão de entendimento. Se a gente fizer uma leitura de um texto, uma pessoa vai fazer a sua interpretação e vai imaginar que o autor quis dizer alguma coisa. No Partido dos Trabalhadores, tem várias correntes políticas. Hoje, a deputada Neuza pertence a uma corrente, né? Hoje, Rui Costa pertence a outra corrente, Nelson Pellegrino a outra corrente. Riachão, a gente não tem corrente definida. Nós temos um grupo que apoiou o Nelson Pellegrino nas últimas eleições, que tem discutido isso com a questão da EDP, mas pela questão até de estar provocando o partido para poder a gente estar avaliando, que é preciso que a gente olhe para a diversidade interna que existe. Por isso que o partido ele tem uma liberdade de falar, de dialogar com os vários segmentos da sociedade. Mas não gera atrito, gera discordância ali em reuniões internas, em processo de eleição interna do partido, né? Que o Partido dos Trabalhadores é o único partido que realiza a eleição interna para a escolha da sua diretoria, para a escolha da presidência. Então, mas quando a gente está discutindo eleições, quando a gente está discutindo projeto político, quando a gente está discutindo projeto de sociedade, projeto social,
presidencial, essas várias correntes, ela chega e faz uma opção de alavancar e de juntar forças em torno desse nome, em torno desse projeto. Eu acho que o grande diferencial do Partido dos Trabalhadores é justamente a gente ter a liberdade de todas as correntes estar colocando o seu posicionamento, estar diversificando e até estar pontuando espaço interno na diretoria.